paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, nesta quinta-feira vamos estudar o Salmo de número 74. Eu quero agora que você abra o seu coração, abra também a sua Bíblia no Salmo 74. Salmo escrito por Asaf. Asaf escreveu o 73 e escreveu também o 74. E Asaf era um adorador, todos nós sabemos disso. Asaf escreveu o Salmo 73 ao 83. Escreveu também o Salmo de número 50. Então Asaf era chefe dos levitas no templo. Ele era chefe dos levitas. Ele era responsável pela adoração no templo. E aqui no Salmo 74, você vai ver o que Asaf falou aqui no Salmo 74. Mas antes nós vamos orar. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, fala agora aos nossos corações. Espírito Santo, revela-nos a Tua palavra. Revela-nos agora a Tua palavra e que a Tua palavra possa ler os nossos corações. Em Cristo Jesus, Pai, com gratidão e louvor nós oramos. Amém e amém. O Salmo 74 tem 23 versos. Nós não vamos ler todos os versos, mas vamos dividir o Salmo aqui, o 74, em três partes. A primeira parte, do verso 1 até o verso 9, o que Asaf está falando com Deus? Asaf está falando com Deus da destruição do templo. Asaf era um adorador no templo, era um levita. Ele era chefe ali dos levitas. A sua vida estava relacionada com o templo. E os babilônicos destruíram o templo, destruíram Jerusalém. Então, do verso 1 ao verso 9, Asaf está abrindo o seu coração. Abrindo o seu coração. Verso 4, os teus inimigos bramam no meio dos lugares santos. Quer dizer, dentro do templo. Dentro do templo. Toda obra entalhada em ouro, verso 6, foram arrancadas a machadadas, martelos. Lançaram fogo no teu santuário, profanaram o templo. Olha, eu imagino o coração de Asaf. Imagina o coração de Asaf aqui diante de Deus agora, relatando a destruição do templo. Aquilo que ele mais amava. Asaf amava estar no templo, adorando a Deus, glorificando a Deus. E eu quero até abrir um parênteses aqui. Os nossos templos hoje estão fechados. Estamos impedidos de estarmos reunidos no templo. Estamos impedidos. Eu quero até pedir para você, não entristeça o seu coração. Essa fase vai passar. E logo, logo nós vamos estar novamente no templo. Não vamos estar. Vamos estar. Então, mas o templo aqui em Jerusalém foi destruído. 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 Graças a Deus que os nossos templos não estão sendo destruídos. Estão fechados. Agora eu quero alertar você. 1 aos Coríntios, capítulo 6, verso 19, verso 20. A Bíblia nos diz que você é templo do Espírito Santo. Então não permitas, você que é templo do Espírito Santo, desanime. Não permitas que a tristeza, que a depressão tome conta do seu coração. Não desista da sua fé, pelo amor de Deus. Não permitas que o diabo neutralize o templo que é o seu coração, a sua vida. Não permita, reaja. Vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos pedir ajuda. Eu estou à sua disposição, é só você ligar. Pastor, ore por mim. Você pode ligar para minha esposa, pastora Solange, ore por mim, vamos conversar.
Nós queremos te ajudar. Não permitas que o templo, que é o seu coração, a sua vida, a sua alma, possa ser impedido de adorar a Deus. Não, continue adorando a Deus em casa. Mas no caso aqui de Asaf, eles amavam o templo. O templo construído por Salomão era um templo magnífico. E ele pergunta para Deus, até quando o templo ficará destruído? Até quando? Até quando, ó Deus, o inimigo nos afrontará? Até quando o inimigo blasfemará do teu nome? Até quando? Até quando? A partir do verso 12, a partir do verso 12 até o verso 19, Asaf está lembrando a Deus dos milagres que Deus operou. Dos milagres que Deus operou na antiguidade. Verso 13, o Senhor dividiu o mar. O Senhor dividiu o mar. O Senhor abriu os rios. Verso 15. Verso 15. Asaf está lembrando a Deus. Estou lembrando o Senhor dos milagres. Lembrando o Senhor dos milagres. Agora, a partir do verso 20, Asaf faz um apelo para Deus. Senhor, volte-se para nós. Volte-se para nós. Estamos envergonhados. Estamos aflitos. Levanta-te, ó Deus, verso 22. Pleiteia a tua própria causa. Pleiteia a tua própria causa. Senhor, não te esqueças de nós. Não te esqueças. Senhor, nós continuamos a confiar em Ti. Continuamos a esperar em Ti. Agora, por que Jerusalém foi destruída? Por que o templo foi destruído? Verso 1 do Salmo 74. Ó Deus, por que nos rejeitastes para sempre? Por que se acende a tua ira contra as tuas ovelhas? Por que o Senhor está irado contra Jerusalém? Por que o Senhor permitiu que Jerusalém fosse destruída? Por que o Senhor permitiu que o templo fosse destruído? Por quê? Ó Deus! Estudando a Bíblia, nós sabemos por quê. Sabemos por quê. Deus usou o profeta Isaías para alertar o povo de Israel, o povo de Jerusalém, que o juízo de Deus viria, a ira de Deus viria, e o povo não deu ouvido ao profeta Isaías. Depois Deus mandou o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, em 52 capítulos do seu livro, ele alertou Israel, alertou Jerusalém, que a ira de Deus viria por causa do pecado, por causa da idolatria. A ira de Deus viria, Jerusalém seria destruída, o templo seria destruído, mas não deram ouvido à voz de Jeremias. Depois de Jeremias vem lamentações de Jeremias. Jeremias faz uma lamentação, vendo Jerusalém destruída, vendo o templo destruído. Deus também usou o profeta Ezequiel. Usou o profeta Ezequiel para alertar o povo, mas o povo continuou no pecado. Até que a ira de Deus se manifestou. Então Asaf estava perguntando para Deus até quando? Por quê? Asaf sabia. Asaf sabia que Israel não deu ouvido à voz do profeta Isaías, não deu ouvido à voz do profeta Jeremias, não deram ouvido ao profeta Ezequiel. Não deram ouvido. Os babilônicos vieram. Nabucodonosor veio e destruiu Jerusalém. Destruiu o templo. A ira de Deus se manifestou. Meu irmão, minha irmã, a ira de Deus é um negócio muito sério. Tem gente que diz que a ira de Deus
é só no Velho Testamento, que não tem a ira de Deus do Novo Testamento. Muita gente diz isso. Nos 39 capítulos do Velho Testamento, nós vemos a manifestação da ira de Deus. No capítulo 32 de Êxodo, a ira de Deus se manifestou aqui de uma forma terrível. Várias vezes na caminhada pelo deserto, nos 40 anos, a ira de Deus se manifestou várias vezes. No capítulo 32 de Êxodo, quando Moisés estava lá no Monte Sinai, recebendo a lei de Deus, as tábuas da lei de Deus, sabe o que Arão fez? Arão e o povo fizeram? Fizeram um bezerro de ouro. Um bezerro de ouro. Adoraram o bezerro de ouro e disseram que aquele bezerro que os havia tirado da terra do Egito. Por que fizeram o bezerro de ouro? Porque um dos ídolos dos egípcios era o bezerro. Era o bezerro. Então eles, lembrando-se da idolatria no Egito, fizeram um bezerro, um ídolo do Egito. Trocaram a glória de Deus por um bezerro. É incompreensível um negócio desse. A ira de Deus se manifestou. Verso 9, este povo é obstinado. Agora, pois, eu vou manifestar a minha ira, o meu furor, vou consumi-los, vou matá-los todos. Vou matá-los todos. Aí Moisés suplica a Deus, ó Senhor, não acenda a tua ira, o teu furor contra o teu povo, que o Senhor tiraste do Egito. Porque os egípcios vão dizer que o Senhor tirou-os do Egito e não conseguiu levá-los à terra prometida, e o Senhor os matou. Moisés intercedeu pelo povo. E Moisés fez até um apelo, olha, tremendo. Um apelo tremendo. E tira o meu nome do livro da vida. Me desconsidere diante do Senhor, ou o Senhor perdoa este povo. Ou o Senhor perdoa. O Senhor perdoa. Moisés fez uma oração insistente, persuasiva. E a Bíblia nos diz que a ira de Deus foi contida. A ira de Deus foi contida. Então nós encontramos no Velho Testamento a manifestação da ira de Deus. E nós encontramos também Moisés várias vezes intercedendo pelo povo. Várias vezes. Várias vezes. Agora, no Novo Testamento, eu quero mostrar para você alguns versos aqui do Novo Testamento. Você que pensa que a ira de Deus não se manifestou no Novo Testamento. Tem muita gente que fica brincando com Deus, desafiando a Deus. Tem muita gente que não dá ouvido à palavra de Deus. Tem muita gente que continua no seu pecado. Israel não deu ouvido à voz do profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Ezequiel, não deram ouvido. E tem muita gente hoje que continua não dando ouvido à voz de Deus, não dando ouvido aos profetas de Deus hoje, não dando ouvido hoje à palavra de Deus, não dão. No capítulo 3 de Mateus, no verso 7, olha a mensagem que João Batista pregava. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, o que João Batista dizia? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então João Batista está dizendo que haveria a manifestação de uma ira futura. No capítulo 3, no verso 7 de Lucas, João Batista novamente, Lucas também registra esta verdade. Lucas capítulo 3, verso 7, está escrito. Dizia, pois, João Batista à multidão que saía para ser batizada, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir?
Então João Batista sabia que a ira de Deus se manifestaria, que a ira de Deus viria. João capítulo 3, verso 36. João capítulo 3, verso 36. Preste atenção nessa leitura, olha para você ver. Aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Mas aquele que não crê, não terá a vida eterna. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. João capítulo 3, verso 36. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Meu irmão, minha irmã, dê ouvido à palavra de Deus. Dê ouvido aos mandamentos de Deus. Dê ouvido aos profetas de Deus. Abandone o seu pecado. Tire o pecado do seu coração, da sua família. Tira. Senão a ira de Deus pode vir. A ira de Deus pode vir. O que faz a manifestação da ira de Deus? Romanos capítulo 2, quero que você leia comigo aqui, ó. Romanos capítulo 2, a partir do verso 1. Portanto, é inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que seja. Por que te condena a ti mesmo naquilo que julgas o outro? Pois tu que julgas, faze o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Tu, porém, ó homem, porque julgas, fazendo a mesma coisa, escapará tu do juízo de Deus? Ou desprezas as riquezas da sua benignidade e paciência, e longanimidade, e ignorando a sua benignidade, a benignidade de Deus que te leva ao arrependimento? Agora preste atenção no verso 5. Porque segundo a dureza do teu coração, impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então, se alguém rejeita, endurece o coração, o dia da ira de Deus virá, o juízo de Deus virá. Verso 6, Paulo continua dizendo, para os judeus e para todos nós, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Agora presta atenção no verso 8. Mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes às verdades e obedientes à iniquidade. Então, Paulo sabia que a ira de Deus se manifestaria. Paulo escrevendo aos Efésios, a respeito da ira de Deus, capítulo 5, verso 6. Ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo está exortando a igreja de Éfeso para andar em amor, verso 2. Como Cristo também vos amou e entregou a si mesmo em sacrifício e oferta, em cheiro suave. Agora, verso 3. Mas a prostituição, a impureza, a avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ação de graças.
Porque bem sabeis que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não tem. E ninguém vos engane com palavras vãs, porque por causa destas coisas, a ira de Deus virá sobre os filhos da desobediência. Então a ira de Deus virá. Então Asaf estava preocupado com a manifestação da ira de Deus em Jerusalém, em Israel, e a ira de Deus veio. Agora o apóstolo Paulo está mostrando aqui que a manifestação da ira de Deus ainda hoje é válida. Ainda hoje é válida. Não se engane. Não zombe de Deus, não brinque com Deus. Porque a ira de Deus pode se manifestar. O juízo de Deus pode se manifestar sobre a sua vida. Asaf perguntou para Deus, sabendo, até quando, ó Deus? Por quê? Você sabe por quê. Agora, para terminar, Deuteronômio capítulo 18, tem um verso aqui muito interessante. Deuteronômio capítulo 18, verso 18. Vamos ver o que Moisés falou para o povo. Moisés foi um intercessor. A ira de Deus foi desviada várias vezes. Moisés fala assim, olha, Deuteronômio capítulo 18, a partir do verso 15. O Senhor teu Deus despertará um profeta no meio de ti e de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Eis que suscitarei um profeta no meio dos teus irmãos, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu vos ordenar. Então Moisés foi um intercessor, e ele está dizendo que Deus levantaria um profeta igual a ele, intercessor também. Jesus hoje é o nosso intercessor. Ele está intercedendo agora por você, pela sua família. Entrega a sua vida agora para o Senhor Jesus, sirva a Jesus, e a ira de Deus será desviada. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, aceita a nossa gratidão, porque Jesus hoje é o nosso intercessor, é o nosso Salvador, é o nosso remidor, é o nosso Redentor. Salva agora o teu filho, salva agora a tua filha, perdoa agora, restaura agora e opera milagres agora. Em Cristo Jesus, Pai, com gratidão e louvor, nós oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção.